Olá, aqui é o Nilson Alves e este é o seu canal Nilson Suquita. Iniciando para você mais um vídeo, isso mesmo, hoje é sexta-feira, dia 21 de outubro de 2016. Meu Deus, eu tentei não olhar pro calendário, mas não adiantou. Bom, hoje é sexta-feira, olha que alegria, hoje é sexta-feira, o dia mais esperado da semana para muita gente, isso mesmo. Bom, hoje eu vou continuar aí com a série de fatos nostálgicos. Essa série começou essa semana com uma ideia aí do nosso amigo Galego UTG, né? Ele sugeriu para mim essa série. Comecei falando aí sobre Mamonas Assassina, passando pelo acidente da mina São José de 2010. Ontem eu falei sobre o X-Pirito, que aí foi o pedido do grande amigo aí do Galego TG e meu também, o Cine Madruga. E aí eu falei do X-Pirito, né, do Chaves, e hoje eu vou falar também de uma outra coisa mexicana, né? Outra sucesso mexicano dos anos 90, que foi a novela Carrossel, mas não é o Carrossel, essa versão brasileira que foi exibida recentemente pelo SBT, há uns 4 anos atrás, foi feita, né? E sim a primeira versão do Carrossel, que apaixonou aí o público, que foi em 1900, assim, o Carrossel, ele é de 1989. A primeira exibição aqui no Brasil se deu em 1991, ano, já vai fazer 25 anos, evidentemente. Na época, eu morava no outro estado, morava no Paraná, morava lá em uma cidade próxima de Maringá, e a gente assistia ao Carrossel lá. O que acontece? A novela Carrossel, ela marcou por ser uma novela, não por ser uma novela infantil, por ela ser uma novela muito simples, né? Ser uma novela muito simples e leve, né? Era uma época que o Brasil, né, o mundo, não é o Brasil não, é o mundo, estava passando por turbulências. Então era mesmo um período que estava vindo da queda do Muro de Berlim, do fim da União Soviética, da guerra do Iraque, né, do Golfo Pérsico. Aqui no Brasil coisas mais graves não, assim, em nação guerra, crise financeira não é tão grave, mas a questão do confisco da poupança com Collor, aquela coisa que aconteceu do impeachment do Collor, que se bem que aconteceu no ano seguinte, outras coisas também, a crise financeira, né, o plano Cruzeiro, tal, muita coisa ruim, né, acontecendo na humanidade naquela época. E aí o Carrossel, ela veio meio que para quebrar isso aí, né? Então a gente começou a assistir o Carrossel e deparamos com personagens simples que identificavam a infância naquela época, e sobretudo o pessoal no Brasil. Eu estava falando no vídeo ontem sobre o X-Pirito, que o Chaves, né, a gente ficava inspirado no Chaves, porque ele era espelho da nossa vida, né, que os personagens pareciam com os personagens que a gente vê no dia a dia na rua. No Carrossel é a mesma coisa, né? O Carrossel ele segue a mesma coisa, porque o México, ele culturalmente, ele é idêntico aqui a nós, né? Os Estados Unidos, que a gente vê que é um mundo meio que paralelo, se bem que os Estados Unidos é um lugar como aqui, mas isso não é o caso. É aqui que eu digo porque, sei lá, né? Não vou entrar em mérito da questão. Então o que acontece? E eu fiquei meio que, eu acabei gostando por causa dos personagens simples. Então você tinha lá um menino gordinho, que era o Charme Parilo, que gostava de comer e tinha uma dificuldade para estudar. Você tinha uma outra moça, uma outra menina, a Laura, que também era romântica e gostava de comer. Não tinha a mesma dificuldade que tinha o Jaime Parilo, né, de comer, de estudar. Aí você tinha um menino que inclusive seria um espelho que eu inspiraria ele anos mais tarde, com uns 12 anos, né? O Cirilo, que era apaixonado por uma menina rica, que era a Maria Joaquina, que desnobava, ou seja, essa cena aí de menino ser esnobado por menina iria acontecer na minha vida em 1996,
uns 5 anos depois, que eu gostava de uma menina na escola, me desnobava. Mais tarde eu descobri que ela me desnobava porque uma professora que me odiava naquele colégio, que era coordenadora naquele colégio, mandava pelo pai e pela mãe a menina me desnobar, ou seja, era uma ação coordenada. A menina não odiava eu, ela gostava de mim. Depois eu conversei com ela, depois no ano seguinte, né? Mas voltando ao Carrossel, você tinha a Maria Joaquina, que esnovava o Cirilo por ele ser pobre e negro, e ele ficava com vergonha de ser negro. Ou seja, naquela época, essa agenda, essa ideia aí da vergonha do negro por ser negro era muito grande, porque a gente passava para a situação do Michael Jackson, né? Que naquela época o Michael Jackson mudou, né? Fez cirurgia para mudar a pele, para a pele ficar branca, mas na verdade o argumento dele é porque ele se queimou a pele por causa do comercial que ele fez. Bom, isso não é o que eu nasci, inclusive. O Michael Jackson fez esse comercial que ele se queimou em 84, comercial da Pepsi. Então o que é que acontece? Esses personagens, eles eram espelho das nossas vidas. E tinha um monte lá, tinha o Paulo, né, que aprontava muito, tinha um monte de personagens. E aí tinha a personagem lá, a professora Helena, que era uma líder, né? Era uma líder, que eu digo, no sentido que era uma professora que ela era pacífica, era pacificadora, né? Era amiga dos pais, uma coisa hoje em dia impossível de você imaginar, professor amigo de pais, né? De ir lá, querer saber do aluno na casa dos pais. Isso não existe hoje em dia, porque os professores querem que os pais se fodam e querem que os alunos se fodam, né? E aí a professora Helena era uma professora que era amiga dos alunos, né? É tipo, a história do Carrossel foi um pouco inspirada, eu acredito, pode não ter sentido, se bem que a história Carrossel era de um livro, de um romance de 1950, lá do México, de Abel Santa Cruz, lá do México, mas eu acho que para a novela, eles colocaram algumas pintadas inspiradas na novela, no filme Comece com Carinho, né? Comece com Carinho. Eu não sei o nome do ator, que Sidney Poitier, que fez o Mestre com Carinho, com um filme maravilhoso, né? É um filme, um filme sensacional. E a professora Helena é uma espécie de um mestre com carinho, né? E ela acabou cativando, acabou unindo alunos, brigas, ela acabou, arrumando. Eu achei essa novela muito legal, né? Uma novela que a gente sentia que a gente estava na vila onde essa novela se passava. Era uma impressão muito legal. O legal dessa novela é que ela não se concentrava apenas nos alunos na escola. Ela mostrava o núcleo de vários alunos. Então, por exemplo, a gente tinha lá o pai do núcleo, que passava o pai do Jaime Parillo numa oficina, o pai do Cirilo numa... Como chama aquela porra lá? Maceraria. Desculpa. Pessoal da maceraria, desculpa falar, é que eu esqueci. Mas eu respeito todos os marceneiros, uma das profissões mais nobres que existe, porque José, né, que o pai adotivo de Jesus, era carpinteiro, e Jesus foi carpinteiro também. Aí tem também o pai da Maria Joaquina, que era médico, passava lá no núcleo da família dela. O pai dela, ele dava lição de humildade à filha, que demorou muito para cair a ficha isso, para aprender. Porque o pai dela era médico, mas conversava com todo mundo, todos os pais dos alunos, independente da classe social, né? E ele já foi, quando ela era pequeno, o pai dela já foi, né, humilde e tal. E a filha e a menina não entendia. Aí tem outros lá, você vê também o pai de uma moça da cá. Olha, a novela é muito boa, cara, Carrossel. Aí teve a versão brasileira, foi criado anos mais tarde, uns 20 anos mais tarde, a versão brasileira. Eu acho que a versão brasileira, ela ficou praticamente aí uns deixa eu ver aí, uns 97, 98% semelhante. Por quê? Que eu digo que ela não foi semelhante? Porque algumas coisas, algumas adaptações e alguns fatos não foram abordados no Carrossel. Por exemplo, na primeira versão havia um padre, um padre que inclusive ele fazia parte, ele é o padre do bairro, né? O padre
que ele fazia parte, inclusive ele que era um mensageiro pro Jaime Parillo, ele chegou a avisar para o Jaime Parillo que o pai dele tinha sofrido um acidente, né? Isso na versão do México, que foi esse padre que avisou. Ele era digamos, um benfeitor lá ele era digamos, uma personalidade da escola, né, do bairro. Na versão brasileira, cortaram, não teve padre, e o motivo, infelizmente, é claro. Quem escreveu essa novela aqui no Brasil era a mulher do Silvio. Ela é evangélica. Com certeza, infelizmente, os evangélicos não vão dar ponto para católico. Que eu acho isso uma das grandes imbecilidades que existe nos tempos de hoje. Se a história original tem padre, manteve a porra do padre na história, João. E considerando que o Brasil é o país mais católico, um dos países mais católicos do planeta. E uma novela, uma versão brasileira, desprezar o padre. E eu não vejo naquela época na igreja católica que ninguém se manifestar. Vamos supor se fosse ao contrário. Vamos supor se fosse um pastor na versão mexicana e aqui no Brasil eles não colocassem o pastor. Todos os ministérios evangélicos iam cair em cima do SBT. Mas a igreja católica é diferente. Parece que, na minha opinião, acho que a igreja católica é passível, tudo de mal que acontece com ela, a igreja católica é passiva. Infelizmente, eu tenho que dizer que é. E aí não teve o padre. Outro detalhe também, que teve uma personagem que só teve na versão do Brasil. Uma personagem chamada Alicia, que é uma menina de skatista, ela só tinha na versão brasileira, ela não tinha na versão mexicana. Verdade. E o nome daquele personagem lá do Jorge, que é um menino riquinho lá, que veio esnobar todo mundo, que gostava de zoar com Cirilo, porque ele gostava da Maria Joaquina também, aquela história era toda. Na primeira versão, o nome dele era Jorge Deu Salto, o sobrenome dele. Aqui no Brasil, eu não sei por que não abordaram o nome, colocaram o nome Deu Salto e colocou Jorge Cavalieri. Sendo que os outros personagens do Carrossel tinham os nomes, digamos, semelhantes. Jaime Parillo, deixa eu ver, Carmen, Carreiro, ou seja, Carilo, né, Carilo, tinha vários sobrenomes que era idêntico, só que esse desse menino chamado Jorge não era. Outras curiosidades aí do Carrossel aí, entre o Brasil e o Carrossel do México. Entre o Carrossel de 89 do México e o Carrossel de 2011 do Brasil, teve um Carrossel em 2002, mexicano, que chamava Viva as Crianças, ou melhor, Viva os Niños, né? Que aqui no Brasil, a USBT colocou Carrossel 2, que não era Carrossel 2 no México porra nenhuma, é Viva os Niños, pronto, ou Viva as Crianças. Eu chamava de Viva as Crianças, não chamava de Carrossel. Que é a mesma história. Imagina, a mesma história. Tinha lá um menino que era gordinho igual a Jaime Parillo, tinha uma menina que é riquinha, que é nome que parecia como chama lá, a Maria Joaquina, mas os nomes eram outros. O Jaime Parillo o Jaime Parillo era Lucas, o menino que era o Cirilo era Ângelo, a menina era Simoninha, que era a Maria Joaquina, a Valéria era Marisol, e outros atores aí tinha nomes totalmente camuflados, diferentes. A professora, como chama lá? A professora Helena, a professora Lupita, ou seja, o que acontece? Era a mesma história com o nome de personagens diferentes. Eu acho que é uma coisa que o México faz isso, beleza. Aqui no Brasil nunca ninguém fez uma outra versão de novela, a mesma história com personagens de nomes trocados, diferentes, né? Com nomes diferentes. Porque tem coisas que o México faz. O México, assim, pra novela, eu não sei, muitos falam que. Eu acho assim, que o Brasil tem qualidades em alguns pontos de fazer novela e o México tem qualidades em outros pontos de fazer novela. Né? Seria bom uma fusão entre Brasil e México, produção de novela, para ver como vai ser. Mas tudo bem, né? Bom, então aí que foi a história do Carrossel. O Carrossel rendeu muita audiência, muitos produtos licenciados na época também. Eu lembro que eu via álbum de figurinhas, falando em 91, álbum de figurinhas do Carrossel, chiclete do Carrossel. Eu tinha o cassete do Carrossel, até 1998 eu só tinha fita cassete, porque era muito difícil ter CD. Depois começamos a ter CD, né? Até 1998 a gente tinha cassete, e depois a gente começou a ter CD. Bom, abraço pra vocês, que Deus seja no coração de vocês. Esse foi
a história sobre o Carrossel, que foi uma das maiores audiências, inclusive em 91 ela chegou a passar a Rede Globo em audiência. Naquela época a Globo estava passando Dono do Mundo, né? E a Globo passa, e o SBT com o Carrossel passou o Tatu. Pelo menos na cidade onde eu morava, no Paraná, todo mundo assistiu o Carrossel. Todos os televisores que tinha na época naquela cidade, às 8h30 da noite, era ligado no Carrossel. Eu lembro até hoje disso. A música dá uma nostalgia. Eu lembro da música do Carrossel, da primeira versão. Eu me lembro do gosto da tubaína que eu tomava lá no Paraná. Porque a gente tomava, lá tem uma tubaína no norte do Paraná, que é praticamente só lá. Que é um gosto único praticamente. Por aqui em São Paulo já tomei alguma tubaína, não chegou a ser esse gosto que tem no Paraná. E aí fica nostálgico. Parece que você ouve, sabe aquela sensação que você ouve uma música e aí você come alguma coisa, aquela música ou aquele filme fica, aquela música fica, quando você ouve você sente o gostinho. Então quando eu ouvi a música do Carrossel, me lembra o gosto da tubaína, que a gente tomava tubaína assistindo televisão, assistindo Carrossel, é uma coisa maravilhosa. Bom, abraço para vocês, que Deus esteja no coração de vocês. Esse foi o episódio aí, o número 4 do Carrossel. Se vocês tiverem sugestões de fatos nostálgicos, aí de fatos que aconteceram aí, mandem aqui embaixo. Fazem igual o Cine Madruga, que sugeriu para eu falar sobre o Chaves, né? Mas aí o Rock em Pizza, se você quiser que eu fale as palas de rock de pizza, eu vou falar também. O Galego tiver uma outra ideia, o Funk Fanduber, todos os meus amigos. Eu quero dar um abraço também a Vanessa Carolina, minha amiga que vê as minhas transmissões ao vivo lá no Facebook. Eu vou dar um salve para você aqui. Abraço.